Periscópio, o podcast dos alunos do segundo semestre de Publicidade e Propaganda da Unimep. A propaganda e a publicidade da região de Piracicaba, contada por aqueles que fazem essa história. E aí, galera da Unimep, estamos aqui na nossa quarta edição do Periscópio, dos alunos de Publicidade e Propaganda do segundo semestre. E nós da agência Saara, Maju, eu, Mari, eu e o João. Oi, tudo bem? E eu sou o Felipe, estamos aqui para entrevistar nosso entrevistado, Matheus Piffer Júnior. Ele é diretor da agência Neurônio Adicional e ele tem vários clientes, entre eles está a Caterpillar, a USP, a Trifato, a Ságio. E ele é o cara da selfie. Prazer, esse é Matheus. Prazer aí, gente. Tudo bem, Matheus? Tudo ótimo, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Agradeço ao professor Fabiano e todos vocês aí, prazer poder participar. A gente agradece. Bom, para começar, eu queria fazer a primeira pergunta, lógico. Como que você consegue conciliar o profissional com o pessoal? Desde Já que o ficamos sabendo, começo, sua noiva, sua mãe, todo mundo na agência, a família A toda. gente queria saber como funciona, né? Que é desde o começo, isso. Tipo... Não, na verdade não. Minha mãe foi funcionária da casa aqui da Unimep por muito tempo e quando ela aposentou, pedi uma mão para ela e ela nunca mais saiu de lá. Tá dando uma força para mim até hoje, mas é um prazer poder ter ela junto lá. É um desafio também, trabalhar com família, né? Minha noiva é um caso super curioso, porque na verdade ela era uma cliente que eu fui prospectar. Verdade. Contei pro mundo agora. E resolvi pela primeira vez arriscar e misturar o profissional e pessoal. Tá. Hoje sei que foi a escolha certa. Só de olhar para ela eu já sabia que era a escolha certa. Uau, declaração! E Ela tá aqui, viu, gente? Está aqui, declarações, está ali só ouvindo. E é um prazer poder trabalhar, inclusive, com ela, porque deu certo a prospecção da empresa também, não só dela, né? E hoje ela é minha cliente e a gente trabalha super bem junto também. Inclusive, entre os maiores clientes da agência está a empresa que ela trabalha, que é uma casa de fragrâncias, chama Womens Fragrances, é uma das líderes do mercado nacional, tem parcerias com empresas multinacionais, também representações, e ela tem um posicionamento muito grande no mercado, e para a gente é um desafio muito grande poder aqui em Piracicaba fazer o posicionamento de uma marca a nível nacional, com representantes, com parcerias internacionais. Sábado agora a gente está indo para o Rio de Janeiro no lançamento da linha da Benglo, da Glória Pires. É Glória Pires? A atriz, que eu não sou muito bom de atriz, mas enfim, Pérez é a que morreu, né? Nossa. Essa parte podem editar, por exemplo. Enfim, da Glória Pires, então é sensacional poder trabalhar com eles. E a mistura do pessoal com o profissional, na verdade, só é difícil em relação ao horário, né? Publicitário é complicado, agenda, hora para entrar, hora para sair, não é uma coisa... Você tem hora para entrar, mas não tem hora para sair, né? E o complicado é isso, qualidade de vida. Tem que estar toda hora se policiando em relação a isso. Mas em relação a trabalhar inclusive com sociedade e família, isso é tudo tranquilo, na verdade. Eu acho que vai do perfil de cada um. Mas se for profissional, acima de tudo, entender que durante o horário de trabalho está ali para desenvolver com foco profissional, acho que não tem erro, não. Fica bem tranquilo. Você uniu o útil ao agradável. A gente vê bastante no Instagram que mesmo vocês lá no trabalho são bem unidos. Vocês estão sempre ali. A gente preza pelo entrosamento, assim. Se tem uma coisa que está acima da qualidade profissional, às vezes, é o entrosamento. Em que sentido? No sentido que não adianta o cara ser fera, mas não entrosar, não fazer parte, não entender que ele faz parte de uma equipe. Então, a primeira coisa, ele tem que ser bom, e ele tem que ser bom em equipe, trabalhar em equipe. Então, aí isso facilita. Então, a gente também preza muito, inclusive nas nossas condutas básicas, quando a pessoa entra na empresa e vê todas as condutas, uma das condutas é participar das atividades de lazer. Então, se a gente faz um churrasco, vai tomar seja o que for, a gente pede para que as pessoas entendam a importância do momento de lazer. E aí, naturalmente, fica prazeroso. Chega uma hora que você não precisa... Quando ela entra, você tem que pedir para ela se atentar a isso. E, de repente, você vai ver, elas já estão te pedindo mais momentos de união, assim. Então, é bem bacana. Isso é bem legal.
Tá, com esses mais de 10 anos de experiência que você tem, como que foi desde o começo, o seu primeiro estágio, ou já foi direto para trabalho? Não, eu comecei com estágio. Inclusive, quando o curso de publicidade completou 30 anos, a Rô me convidou para vir aqui representando a nova geração. Então, estava o pessoal da NPP e o Adolfo Queiroz estava aqui. Também tinha mais algumas pessoas de agências mais old school, assim, mais tradicionais da cidade. A gente veio representando, na época eu vim representando a nova geração com a primeira agência que eu tive, que foi a Zil Propaganda. E uma das coisas que eu lembro até hoje, que eu falei naquele dia, que eu falo até hoje quando me perguntam, é sobre a importância do estágio. Assim. Então, no meu primeiro semestre, eu já fiz estágio gratuito aqui no laboratório de fotografia. Na época era tudo com filme, então aprendi a revelar filme, preto e branco, né, fazer todo esse processo aí. Eu sou fotógrafo profissional formado também, então para mim foi um estágio super importante. Não foi remunerado, mas já me deu uma das coisas mais importantes desde o primeiro semestre, que é o networking. Então, você poder conhecer. Então, até hoje eu venho aqui, tem profissionais aqui no laboratório que eu conheço. Então, você sempre precisa de uma mãozinha ou alguém que te indique e tudo mais. Você não vai conseguir isso sem network. Então, é importante você desenvolver isso quanto antes. E você não desenvolve network, você não tem uma boa rede de relacionamentos e tudo mais da sua casa, pelo computador. É necessário você ter o contato pessoal. E aí, o estágio é a melhor das coisas possíveis. O estágio é importante, né? Muita gente, eu acho que não encana tanto, assim, do que a publicidade. Por experiência de empresário, eu vejo que a maioria deixa para o último semestre para ir atrás do estágio. Eu, no caso, aí... eu comecei agora também, falei, nossa, estágio é... e tem gente que não aceita estágio por não ter remuneração. Então... É que assim, a gente tem que entender que tem realidades também, né? Que eu tive o privilégio de poder entrar na faculdade sem precisar trabalhar por remuneração. Então, eu tive o privilégio de poder fazer estágio não remunerado, de manhã, de tarde. Fiz estágio todos os semestres, né? Aí peguei monitoria aqui, então também vai dando network. O meu primeiro sócio eu conheci, que foi um sócio meu da Zil Propaganda por acho que 8 anos. Eu conheci aqui fazendo monitoria na agência escola. Não sei se tem agência escola. Então, foi na agência escola. Eu conheci esse cara que mandava super bem de criação, manda bem até hoje. E foi meu primeiro sócio, meu primeiro projeto, que surgiu de um outro estágio que eu fiz no Sebrae. Fiz um estágio no Sebrae por mais de um ano. Chegou uma época que o Sebrae falou, ó, interessa para a gente terceirizar trabalho com você. E aí, como o Sebrae influencia a abertura de empresa, dentro de uma série de protocolos, a minha empresa, na verdade, minha agência Azul, eu abri por conta de influência do Sebrae. Então, eu abri a agência já terceirizando o trabalho para o Sebrae. E foi daí que eu chamei esse cara que eu conheci na monitoria aqui, para ser meu sócio no projeto e tal. Então, assim, ó, tudo surgindo dessas oportunidades. Como eu falei, tem que entender a realidade. Tem gente que não tem a opção de fazer um estágio gratuito e nem de fazer um estágio. O cara trabalha o dia inteiro, estuda à noite, ou enfim. Aí, então, o que eu posso dizer é que quem for privilegiado e puder abrir mão aí e arriscar, tem que aproveitar essa oportunidade. Que não é o que a gente vê. A gente vê muita gente com oportunidade, mas não aproveitando. É o que mais vê, eu acho, por aqui. E é fácil pra gente, como empresário, sacar qual é a do cara que tá pedindo estágio lá. Se ele realmente é esforçado, ou se ele ficou na boa por 3 anos e chegou no último, foi correr atrás. A gente já tem a manha, só de o cara chegar você já percebe. Então, não adianta querer achar que você vai conseguir enganar ninguém também. E o currículo, né? Você vai chegar sem currículo nenhum, só com currículo acadêmico. O que pra gente é complicado, o currículo acadêmico é ótimo, mas... para quem quer ser bom profissional no mercado, ele tem que o quanto antes buscar currículo, assim, do mercado mesmo. Pegar freela, participar de projeto. Que nem aqui. Eu não tive a oportunidade, por exemplo, de gravar um podcast, assim, me envolver em estúdio de rádio. Eu fui me envolver nisso no último semestre. Né? Então, tendo qualquer oportunidade dentro do currículo acadêmico, é bom aproveitar também, né? Porque hoje tem um cara aí do grupo seus que não tá aí, né? Mas eu acho que uma coisa que a gente não vê e que deveria ter é força de vontade. Correr atrás. Ah, não, eu vou esperar aparecer uma oportunidade de estágio. Mas será que é só na publicidade? Não, em geral. É cultural mesmo. Tá. Tá muito acomodado. Por isso que tá fácil de valorizar o bom profissional. E acreditem, tá faltando e muito. Tem muita vaga para bom profissional no mercado. Falta muito bom profissional. Por conta disso mesmo. Bom profissional vem com muito esforço. Né? Você até vê na internet o pessoal querendo vender uns trabalhos de publicidade, mas é sempre bem furado, sempre bem chutado, assim. Como engraçado é que quando a gente começa a fazer publicidade, a gente começa a reparar em tudo.
Desde Os aquele detalhes. anúncio pequenininho da primeira sorveteria até, tipo, os grandes comerciais. Show de bola. Acho que o senso, assim, desenvolver esse senso crítico apuradíssimo, assim, avaliar todo o projeto. Não é avaliar criticando, né? Porque pegar qualquer coisa que já existe, poder falar que fazia melhor é fácil, difícil fazer do zero, né? E outra, você não conhece a realidade que a pessoa teve para aquela produção. Às vezes ele não pôde contar com um trabalho profissional de fotografia, de filmagem, seja lá o que for, teve que fazer na unha. Às vezes ele fez um milagre. Às vezes ele já fez um milagre. Mas não cabe a você julgar dentro dessa realidade. Cabe a você julgar o resultado final com o que você tem na mão. Então, se o que você tem na mão é só o resultado que você está vendo na TV, sim, julgue, seja crítico, faça suas análises. É o primeiro passo aí, né? E você, nasceu publicitário ou você se tornou publicitário? Eu acho que eu nasci publicitário. Eu tive que comprovar, assim, por exemplo, fiz um teste vocacional, porque eu sabia que eu queria ser publicitário, mas às vezes eu podia estar só sendo influenciado por outras coisas, sei lá. E aí fiz um teste vocacional e deu publicidade em primeiro lugar. Falei, não, então era isso mesmo. Eu fiz vários e fui quebrando a cara até falar, não. É publicidade, tá certo, eu tenho que seguir isso aí. Tô aqui. Aí você fala, será que eu quero fazer publicidade porque eu acho que é fácil? Porque eu acho que eu sou descolado? Ou será que é porque eu quero mesmo? Então aí você tem que... Você sempre tá envolvido com a publicidade, mas você não consegue enxergar. Daí quando você entra na área mesmo, Você começa fala assim, putz, por que trabalhar naquilo, é você isso fala, aqui? cara, quanto tempo eu perdi, né? Mas eu acho que, por exemplo, o primeiro trabalho publicitário que eu fiz foi um cartaz para uma loja que uma tia minha tinha numa cidadezinha do interior de skate. Comecei a andar de skate na época, fiz um cartaz para ela, em troca disso ela me pagou com uma mochila. E ela adorou, ela começou a pedir outros e tal. Então acho que foi tipo o primeiro trampo, tinha assim, uns 15 anos, assim, e ficou ruim pra caramba, agora eu gostei. Mas é uma grande emoção, né? Seu primeiro trabalho sim. público. Daí passa 10 anos, Sim. você olha aquilo e fala, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Mas me envolvi em alguns concursos culturais no Sesc, assim, quando eu era moleque também. Então o publicitário tem um pouco de tudo, né? Ele fotografa um pouco, ele desenha um pouco, ele imita um pouco. Às vezes ele faz tudo e tudo ruim, assim, também. Né? Mas ele faz de tudo, assim, ele se arrisca em todas as áreas, assim. Até porque a publicidade tem um universo enorme dentro de publicidade. Então, não é porque você vai fazer publicidade que você já entendeu o que você vai fazer. Você vai fazer publicidade, mas vai trabalhar com rádio, com TV, com fotografia, com arte, com planejamento, com mídia, com atendimento, digital, não. Putz, então uma infinidade de coisas. E além disso, você diz, o publicitário tem que saber um pouquinho de tudo. Qual que é o perfil do publicitário atual? Tipo, Que você é contrataria, fundamental. Cara, sinceramente, o perfil que eu acho fundamental hoje é de um profissional focado, assim, um cara sério, por incrível que pareça. O pessoal tem muita manha, tem muito, assim, já um pré-conceito, assim, de que o publicitário é um cara descoladão, que vai querer trabalhar lá de bermuda e barba e tal. Eu acho que esse é um status que você adquire depois de muitos anos de sendo um bom profissional, que você, né, ninguém começa assim no mercado. E aí eu acho que essa é a confusão que fica na mente das pessoas, assim. Eu, por exemplo, tinha Rastafari quando eu comecei a trabalhar com publicidade, mas quando eu me formei, eu sabia que o mercado não ia me aceitar desse jeito. Não é nem que o mercado não ia me aceitar desse jeito, mas que se eu quisesse ser levado a sério pelos meus clientes, que eu tinha que ter uma postura séria. Que os cara, isso mostra o Rastafari também que a publicidade também não é, né? Que, não é só você festa. falou, não é chinelão, bermuda, Exato. não é assim. Você tem o seu estilo, mas também você tem que, né, tem que mostrar que o seu trabalho é sério, não é aquela... Hoje eu sou meio todo quadradão mundo vê. porque eu já fiz coisas diferentes e não deu muito certo. Então, no começo, a gente jogava peteca, jogava bola dentro da sala de criação, fazia o gol na parede, ou tinha uma caixona de som enorme, ficava ligado, som comunitário. Hoje você nem tem tempo para ouvir som. Então, acho que assim, vai muito da realidade também. Quando você tem meia dúzia de clientes, tem tempo sobrando, você acaba tendo um ambiente super descontraído, joga um bilhar e tal. Quando você tem 40, 50, 60 clientes, você não tem tempo nem para respirar, e aí não tem como ter um ambiente super descontraído, assim. Então, você tem os momentos de descontração que você valoriza muito, mas tem que ser sério. E aí eu acho que o profissional que eu... E eu vejo os profissionais de sucesso hoje na área, principalmente espelhando a área digital, que é onde eu estou presente hoje com a Neurônio Adicional, os profissionais bons que eu conheço no mercado são todos muito sérios, assim, ó. E... às vezes você fica até meio receoso, assim, você esquece um pouco o cara de comunicação, aí você conversa com o cara, você quebra o gelo. Mas é exatamente isso. Então, essa postura inicial dos caras bem sérios, assim. É fundamental, né?
E agora falando da agência mesmo, por ser focada no mundo digital, foi difícil de começar? Por pensarem que o povo do interior é mais quadradão, não aceita muito, que pensam que só em São Paulo que vai dar certo. Foi difícil de começar a agência, focada no digital aqui? Não, na verdade foi fácil, porque daí a gente foi meio pioneiro, assim. Foi uma inovação. Então, tanto que, na verdade, assim, eu tive anos com a Zil Propaganda e na reta final aí de Zil Propaganda, o que ocorreu foi que eu vi a necessidade dos clientes de um trabalho com monitoramento, onde a gente pudesse, assim, monitorar cada passo, estrategiar, fazer uma campanha que pudesse ter ajuste de escopo a todo momento. E a gente começou a fazer uns trabalhos inovadores na parte de produção de site, que começou a dar muito resultado. Então, a gente começou a trabalhar com Analytics em 2005, por exemplo. 2010, mais ou menos, a gente já tinha bons cases de Analytics, assim, né? Então, tem clientes nossos que chegaram, por exemplo, a ter 11 mil termos de indexação em 2011, assim, no Google, tal. Aí eram coisas surpreendentes, acesso chegando em tudo quanto é lugar. A gente começou a ter esses cases, assim, já começou a abrir meus olhos, assim, para essa produção. Aí a gente começou a ter uma produção forte de web, de site mesmo. Aí a gente entendeu que o site é só o caminho final ou, de repente, inicial, mas que ele é uma parte de um processo, não pode ser só o processo todo do online. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso, comecei a me envolver mais com profissionais dessa área, trouxe pessoas para a equipe com esse foco digital. E foi aí que, inclusive, eu conversei com o meu sócio na época, o da Zil Propaganda. Ele entendeu que o caminho dele era mais de design, de criação, que era a expertise dele. E eu fui entendendo que o meu caminho era mais no digital mesmo. Aí ele seguiu o rumo dele, eu segui um rumo novo com a Neurônio Adicional. Então, a gente completou 3 anos agora. E foi daí fácil, então, porque tudo que a gente estava trazendo para o cliente era solução focada em resultado, era tudo possível de ser mensurável, de você monitorar. Então, em vez de ser difícil, foi fácil. Tanto que a gente continua assim. Agora que o pessoal já está mais familiarizado com o digital, inclusive que eu tenho mais concorrentes na área, agora a gente já está à frente. Então, a gente está sempre à frente. Então, quando o pessoal vai chegando aqui, a gente já está buscando outras coisas e isso facilita. Então, na verdade, o que facilitou não é o fato de você ser digital, mas de você estar sempre inovando, trazendo coisas... Sempre se atualizando. E eu surgi de uma necessidade do cliente. Então, não foi uma coisa que eu resolvi fazer e arrisquei para ver se dava certo. Ei, beleza? Desculpa. Foi um lance que os clientes me mostraram essa necessidade, eu só enxerguei ali a oportunidade e resolvi atacar e deu certo, sim. E aproveitando o gancho de cliente, você acha que o cliente sempre tem razão? Não, imagina. Mas acho que isso já mudou bastante, assim, né? Na verdade, é muito comum o cliente não ter razão e não ter razão nenhuma. Mas o bacana é você conseguir explicar isso e provar para o cliente também, porque não é uma questão de opinião, é a minha contra a do cliente. Opinião por opinião, cada um pode ter a sua. Agora, a questão é que argumento você tem para provar que sua opinião está mais correta, ou enfim. Então, e eu acho também que tem muita filosofia, assim, tem muito cliente nosso que é muito comum a gente iniciar um cliente fixo fazendo um teste de um período curto, de 3 a 6 meses, assim, e o objetivo é que para a gente ver se a gente se identifica com esse cliente, porque tem cliente com os quais a gente não se identifica, e aí se não bate a filosofia dele, na nossa visão, dificilmente, então, ele vai ter razão e dificilmente vai ser um cliente bom para a gente. E aí, dificilmente, a gente vai ser uma agência boa para ele. Se a gente não acredita, né, nossa filosofia não bate com a dele, dificilmente eu vou conseguir entregar os resultados da maneira com que ele espera, tal. Né? Mas eu acho que isso, mais do que nunca, está caindo bastante, se o cliente ter sempre a razão. Bacana. Se coloquem como cliente aí, quando vocês vão fazer qualquer coisa. Você sabe, não é mais só pagar. Mas tem algumas agências, assim, não sei. Tem uma, assim, que é meio... eu até falei com o Fabiano ontem. Tem gente que é muito assim, sabe? Que você quer trabalhar, quer mostrar o seu potencial, mostrar que você pode alavancar aquele trabalho, que ele dá na sua mão, né? Contrata a sua agência para mostrar o seu potencial. E ele ele quer daquele jeito, sabe? Isso eu acho que atrapalha um pouco o nosso trabalho, entendeu? Mas aí você tem 2 opções, né? Ou você faz o seu jeito em paralelo e prova para ele que deu mais certo. Então, você tem que... Às vezes, você tem que, por exemplo, investir do seu bolso, abrir mão do seu lucro, mas para provar para ele isso, que tem um outro caminho diferente do dele. Isso custa, às vezes, dinheiro mesmo, custa tempo, custa uma série de coisas.
Ou então mostrar para ele que da maneira dele, seu resultado você só vai chegar até ali. E aí deixar a escolha para ele, mas é comum mesmo isso. Né? É que tem cliente que é chato mesmo, né? Não, tem uns que é muito... Tem pessoas que são chatas, e clientes são pessoas, né? Mas bater... quando você fala... Quando a empresa é dele mesmo, assim, às vezes que o cara tem o nome dele na empresa, por exemplo, esses caras, assim, eles não querem abrir mão de tirar alguma coisa que eles gostem. Cara, mas tem cliente que é chato, porque tem pessoa que é chata e tem agência que é chato. Tá? Vou dizer para você que tá mais fácil de eu encontrar um publicitário chato hoje no mercado do que um cliente chato, cara. Tá? Então, aí vai ser dos dois lados. Se as pessoas são chatas, elas vão ser chatas no negócio também, cara. E não vai ser só com você, vai ser com da empresa dela, eles vão achar ela chata, natural. E o mercado digital atual? As próximas tendências, o que tá muito, o que vai vir, o que tá para crescer? Na verdade, assim, você não chega a ter 6 meses de um mercado nessa frente digital, que o que eu falar para você agora, daqui 15 dias pode mudar. O Instagram até meses atrás, ele não tinha nenhum tipo de patrocínio envolvido, né? Então, por exemplo, a gente já estava atento a isso, então... Acho que o segredo para quem quer entrar no mercado digital é beber da fonte. Então, por incrível que pareça ainda, falar inglês e espanhol, mas principalmente inglês, é uma coisa que não é tão comum no profissional. E a realidade é que toda informação que vem da fonte vem em inglês, vem da gringa. Então, se você ficar esperando a informação chegar aqui, você vai saber quando todo mundo já sabe. Então, por exemplo, a gente já sabia que o Instagram ia trabalhar com publicidade faz um tempo já. Então, a gente já está preparado para isso já faz um tempo, né? Então, do mesmo jeito que a gente já tem aí algumas informações do futuro, mas eu vou ter que dar uma segurada nelas. Mas o que eu posso falar só, que inclusive está na próxima coluna nossa da Trifato, que eu acho que é hora das pessoas se atentarem mais aos pontos de contato com o consumidor, assim, tá? Então, a pessoa fala muito de digital e vai para redes sociais direto, então, ou vai direto para posicionamento Google, só faz essas duas coisas. E elas esquecem que tem N maneiras de você interagir com o seu cliente ao longo da jornada dele aí, da busca pelo serviço ou pelo produto, né? E normalmente é uma jornada que não é curta, assim, então, a gente fala, por exemplo, o tempo que uma pessoa demora para escolher onde ela vai fazer uma academia. Então, ela tem uns 45 dias aí de pesquisa, onde ela vai pesquisar em Google, em portais, vai avaliar os e-mails que ela recebe, vai ver redes sociais, tem uma série de coisas. E tem vários momentos onde você pode surpreender essa pessoa e para que ela não chegue até o final da jornada, você aborde ela e consiga convencer ela antes disso, antes do seu concorrente. Tanto que o objetivo da gente ter criado o evento Connecting Plus, que a gente faz aqui no Unimap, que inclusive vai ser agora dia 4 de novembro, tá? Quarta-feira. Pequeno sponsor. Tá? O objetivo é exatamente esse, poder mostrar, então a gente vai trazer nesse evento alguns cases. Eu acho que melhor do que falar de tendência, eu acho que tem muita gente preocupada com o que é tendência, mas não consegue fazer o que tem hoje bem feito, né? Então, como eu falei, vai pensar em digital, vamos postar no Facebook, vamos fazer um blog, né? Que são o famoso internet marketing, que tem um monte de guru do marketing digital aí eu deixo o meu alerta aí, não caiam nessas, é uma roubada. Então vai lá, coloca um blog, coloca um monte de conteúdo, e aí você vai na rede social e posta e tal. Não é assim. Então tem muita coisa para melhorar aí nessa área. Tem o Google mesmo, nossa, só falando de Google tem uma infinidade de opções de trabalho com ele, mas quando você fala de rede display, por exemplo, do Google, que são aqueles bannerzinhos patrocinados, também não é só o Google que oferece isso, então também não pode ficar só no Google. O Google vai entregar as coisas do jeito que ele acha que convém, então você também não... Tem muita gente que só pensa Google Analytics, tem um monte de ferramenta de métrica de site além do Google Analytics, que não vão bater com o Analytics. Você pegar uma ferramenta simples do host, ele já não bate com o Analytics. Então, você tem que saber interpretar os dados, você não pode ficar refém do que uma única ferramenta te passou. Aí você vai para as redes sociais, vai postar, beleza, mas você tem que avaliar, e não é a avaliação que ele te dá nas informações ali. Você tem que fazer na unha essa avaliação, essa interpretação, né? Então, nada vem fácil, assim como os gurus do marketing falam. Então, é um alerta aí que eu deixo. Agora, de tendência, eu acho que é isso, se atentar aos pontos de contato que sua empresa pode ter com o consumidor. Eu acho que isso é
uma coisa que tem ferramentas novas, inclusive, para a gente poder avaliar quais são esses pontos de contato, o que a gente pode fazer. Eu acho que se atentar a isso hoje é uma coisa... Para muitos que já faz parte, faz muito tempo, mas como eu falei, tem muita gente que ainda não faz o que existe hoje bem feito. Então, talvez uma dica aí do que se atentar aqui para frente, além das ferramentas e plataformas, seja isso. Pensar na interação como um todo, assim. Aí tem gente que acha que só criar na rede social vai dar, mas não atualiza, atualiza uma vez por semana. Ou atualiza demasiadamente. O equilíbrio é importante e falta às vezes. E os horários também não é importante para postagem, assim. Você tem que analisar muito o público para isso, não? Mas não é para todo caso. Tem casos onde não faz a menor diferença, assim, ó. E tem casos onde faz muita diferença. Se eu quero postar comida e eu posto 10 horas da noite, onde está todo mundo lá na cama, pode fazer uma diferença. O cara vai dormir com água na boca, no outro dia ele quer lá. Tem uma cliente nossa que faz muito bem isso, que é a senhora Mesa. Ela posta em umas horas muito boas, assim, né? Que é muito... Ou não, né? Se deixa ali com aquela vontade. Mas tem clientes onde faz a menor diferença o horário, que inclusive... Aí o que vale é a frequência com que você vai interagir com o cliente e inclusive tem cliente que também não importa e você não vai conseguir obter resultado, você tem que fazer o Facebook, encarar ele como mídia e aí você tem que fazer pagando para aparecer, não tem, então, mas você tem que se apegar aos detalhes que tem na mão. Se você não tem, por exemplo, verba para fazer investimento dentro do Facebook, então sim, avalie o horário, avalie o dia. Então, você tem que sempre ver o que você tem na mão. É difícil, não tem uma regra, cara. É complicado. Bem mais complicado que parece. Não tem receita de bolo, né? Não tem, cara. Cada caso... Do mesmo jeito que a gente está falando digital, mas vamos pensar uma coisa mais simples. Você vai colocar um anúncio no jornal, não é colocar qualquer dia. Então, você tem, né, tem a hora certa, o caderno certo para colocar... Né, a data certa, então tudo isso faz diferença. Na rede social também. Até a posição certa na página, por que não? Então, Facebook, por exemplo, mesmo que você faça pagando, tem 6, 7, 8 maneiras de você colocar pagando. Qual que é a maneira correta, né? E se você vai usar o Facebook para postar, você vai colocar uma notícia. Às vezes cabe uma noticinha curta lá, às vezes não, às vezes tem que levar para um site. Então, não tem regra nenhuma. Obrigada. Agora, um bate-bola rapidinho. Bem rápido. Primeira coisa, uma frase pra vida. Se esforce bastante pelo momento. E Lugar favorito. É o Piracicaba, cara. Eu amo ser. Uma música. Nossa, uma música eu não sei, mas uma banda, Bush. Uma cor. Azul. Um ídolo, uma inspiração na publicidade. Pô, você acredita que eu não tenho um ídolo, uma inspiração na publicidade, assim, na então, verdade... em geral. Então, na verdade, eu não tenho ídolos de inspiração nenhuma, assim, ó. O que eu posso dizer é que eu me espelho muito na minha mãe, que foi uma mulher muito guerreira, assim, mas eu não tenho, cultivo isso de não ter ídolos, assim, naturalmente, não tenho apego a ninguém, assim. Admiro o trabalho de muitas pessoas, mas não posso dizer ninguém é meu ídolo, não. Um momento. Quando eu abri minha primeira agência e tal, foi super bacana, mano. Tem alguma propaganda preferida? Você falou, putz! Sensacional! Tem uma recente, as pessoas me odeiam por isso, mas se passa quer ser frango, que é da batata, do Burger King, é sensacional, cara. É porque ela tem muito do que eu considero necessário, assim, para dar certo e tal, enfim, então, dentro das técnicas publicitárias, ela vai muito além do que só uma propaganda engraçada, assim. Então, recentemente, essa daí. O que você não vive sem? Minha mulher. Objetivo de vida. Eu quero ser reconhecido pelo meu papel na comunicação, assim. Eu gostaria de me tornar alguém, assim. Meu objetivo é me tornar alguém com uma referência de alguma maneira, não sei em que âmbito, mas dentro do meu trabalho. Eu quero ser reconhecido pelo meu trabalho, esse é o meu objetivo, assim, sempre foi, na real. Um aplicativo favorito? Eu curto muito Instagram. Muitas selfies? Eu acho bacana, até fico chateado com pessoas que usam mal o Instagram. Obrigada. Agora a gente trouxe uma lembrancinha pra você da nossa agência. Se eu soubesse, tinha vindo ter disfarçada já. Tinha nem... Oi, gente, obrigado. Não, então eles vêm deixar... Tá vendo? As coisas não acontecem por acaso. Obrigado, gente, não precisava.
Só de estar aqui já é um prazer, mas presentes são sempre bem-vindos. Pô, eu adoro caneca. Já tira uma selfie com ela. Vamos fazer. Bom, eu queria agradecer o nosso entrevistado, Matheus Piffer, o nosso técnico, Rafa ali, e o Periscópio volta na próxima semana. Esse foi o Periscópio, o podcast dos alunos do segundo semestre de Publicidade e Propaganda da Unimep. Confira esse e outros episódios em facebook.com/publicidadeunimep.